Pessoal, boa noite, tudo bem? O pessoal da Secretaria da Fazenda está aqui, o Guilherme, diretor, junto com a equipe dele, e veio para apresentar para vocês a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sou o Guilherme, atualmente diretor do Departamento do Tesouro da Secretaria da Fazenda, que é a secretaria responsável por elaborar as peças orçamentárias. Naturalmente, não é construído só na Fazenda, todas as secretarias participam dessa construção, mas a Secretaria da Fazenda, o Departamento de Planejamento Orçamentário, é o departamento responsável por agrupar todas essas informações e dar aquele formato do projeto de lei que é submetido à Câmara. Vocês vão ter aqui acesso às informações em primeira mão. Esse projeto de lei ainda não está na Câmara, vai ser submetido até a quarta-feira da próxima semana, que é o nosso prazo legal. Então, ainda vocês não vão encontrar esse material na internet. Depois disso, assim que ele chegar na Câmara, fica disponível no site da Câmara, na internet, no site da Prefeitura, o projeto de lei na íntegra para todo mundo ver. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai trazer aqui, é uma das 3 leis orçamentárias do nosso ordenamento jurídico constitucional. A Constituição vai montar o orçamento público estruturando ele em 3 leis. O PPA, que é um plano estratégico que vai falar de quais os problemas serão enfrentados, de que forma serão enfrentados, vão criar programas e ações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a segunda peça orçamentária, ela é anual e o foco dela vai ser fiscal. Então essa lei que a gente vem apresentar aqui agora não é uma lei que aloca recursos, que fala, quanto vai para cada secretaria. Não, ainda não é esse momento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é definida na Constituição, é uma lei fiscal. E o que a gente vai fazer nessa lei fiscal? Nessa lei fiscal a gente vai começar a estimar quais serão as receitas que a gente pretende arrecadar no próximo ano e vai limitar então as despesas e começar aí a criar as nossas metas e limites. A Lei de Responsabilidade Fiscal vai criar para nós limites de endividamento, limites de gasto com pessoal, e aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias a gente começa a estabelecer essas metas e limites. Metas de resultado primário, metas de resultado nominal, metas de arrecadação. Tudo isso é matéria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai falar também de prioridades, né? Lá na Constituição a gente fala que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai falar também de prioridades e metas. Só que ainda de forma bastante distante do que é palpável. E a última peça orçamentária é a LOA. A LOA a gente vai entregar lá no final do ano. E na LOA sim, aí a gente vai ver aquela cara de orçamento mesmo, falando quanto vai ser para cada secretaria, quanto vai ser para cada programa, quanto eu vou gastar com transporte público, quanto... Lá naquele momento vai ser momento para a gente falar disso. Nesse momento agora é uma lei mais fiscal, é mais técnica, mas não menos importante. Porque aqui, por exemplo, a gente vai ver as nossas metas de endividamento. Aqui, por exemplo, a gente vai ver se o município pretende gastar mais do que vai arrecadar. E quanto mais? Então, para que a gente crie lá na frente, lá no final do ano, uma LOA que seja exequível, parte também por criar finanças para o município que sejam saudáveis, que sejam equilibradas. Então, por mais que não vai ter aqui aquela cara de mas eu não sei com que vai gastar ainda, nesse momento ainda não. Mas nem por isso deixa de ser importante. Tudo isso agora é um momento preparatório para que lá no final do ano a gente tenha as 3 peças orçamentárias juntas montando o que a gente chama de orçamento público. Outra especificidade dessa LDO, toda a LDO de primeiro ano de mandato, a primeira das 3 peças orçamentárias é o PPA. Mas como o prefeito acabou de chegar, o PPA ainda não está pronto. Ele está em construção. O prazo para a gente entregar esse PPA para a Câmara, pela Constituição do Estado, é em 15 de agosto. Ou seja, eu entrego uma LDO e é a única LDO do quadriênio que é criada sem estar amparada num PPA. Então ela é diferente. Quando eu vou falar dela, eu ainda não tenho programas e ações, eu ainda não tenho as minhas metas de quantos atendimentos eu vou fazer, tudo isso está sendo elaborado no PPA. E lá em agosto a gente vai chamar vocês aqui de novo e vem apresentar o PPA aqui para vocês para a gente discutir.
E essa apresentação ainda é em fase de discussão. Naturalmente não é uma peça acabada. Ao final a gente vai voltar aqui para abrir para perguntas, mas também para discussão. O tema não é acabado. Quando ele chega na Câmara, o tema não está acabado. Lá também vão ter discussões, ele pode ser emendado, e aí a participação popular novamente é aberta lá na Câmara. Aqui em fase interna, lá já na fase externa, mas sempre tentando fazer com que esse orçamento tenha aderência com o que é necessidade da população. Eu vou passar a fala para a equipe da Secretaria que ajudou a construir tudo isso. Eles vão explicar para vocês, anexo a anexo, o que a gente está construindo nessa LDO. E ao final eu fico à disposição para o bate-papo, perguntas, discussões, para o debate. Boa noite, meu nome é José Wilker, eu faço parte da equipe do Planejamento Orçamentário, estou como divisão técnica na acompanhamento técnico da Receita e vou falar um pouquinho que o Guilherme deu a introdução do que é essa LDO, né? É uma LDO diferente, por conta que ele está amparado com o PPA, lembrando que o atual governo está amparado pelo último. Ele ainda pega o último planejamento, o último ano do planejamento do PFA do antigo. E assim vai planejar para o próximo. As diretrizes para a alocação dos recursos das jurisdições, elas estão fundamentadas nos seguintes princípios, que é a promoção do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população, promoção da inclusão social e redução das desigualdades, fortalecimento da gestão fiscal e eficiência no gasto público, melhoria na qualidade dos serviços públicos essenciais, investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica, assim também como sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico equilibrado. Nessa apresentação fica até mais difícil, né, a visualização para vocês. Eu não sei se só está na televisão do centro, né, deve estar pequeno aí, mas eu vou falar um pouquinho das metas fiscais anuais, que é o que o Guilherme comentou no início. Essas metas fiscais, o que elas seriam? Primeiramente, é o resultado financeiro que o governo estabelece para um ano, por isso que é uma meta fiscal anual. E com base nas projeções das receitas e despesas, elas visam garantir a saúde financeira das contas públicas, né? Sem perder aí se arrecada muito, se gasta menos, se gasta mais do que arrecada. Então, dentro dessas metas fiscais, a gente tem alguns conceitos, seja ele das receitas primárias correntes, que seria todos os impostos arrecadados, que é IPTU, ISS, tudo que arrecada dentro do município, assim também como vem do Estado, ICMS, PVA. Isso seriam as nossas receitas primárias correntes. E já as receitas primárias de capital são os investimentos. São, seja do Estado ou do Federal, o que a gente arrecada para fim do município. A projeção para 2026 dentro dessas receitas está estimada em 6,4 nas receitas primárias e nas correntes, nas receitas de capital, 39 milhões. A somatória disso se dá na nossa receita total. Analisando não só as receitas primárias e as receitas de capital, a gente tem o nosso resultado primário. O que seria? O equilíbrio ali, né? Será que a gente está arrecadando mais do que gastando? A gente está gastando mais do que está arrecadando? Isso tem que ter equilíbrio segundo a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Baseado nesses números, o nosso resultado nominal está em 221 milhões. Assim fica difícil apresentar sem vocês conseguirem olhar os dados, mas há uma queda, né, e um aumento nessa questão da amortização da dívida, seja em 26, 27 e 28. Então o município aí está conseguindo cumprir, e já vem também dos anos anteriores, conseguindo diminuir essa dívida, seja ela no resultado nominal, baseado em 221 milhões, 2027, 240 milhões e 2028, 436 milhões. Ou seja, a cada ano aumentando a amortização dessas dívidas. Mostrando também para vocês que a dívida pública consolidada, diminuindo anualmente, chegando aí com a previsão de 1,9, de 2 bilhões, para 1 bilhão 900 milhões de 2028. É bom lembrar que a LDO, sendo ela agora no primeiro quadrimestre, tende-se a mudar os valores para a Lua, porque existirão novas projeções de receita, existirão também
Novos investimentos. Como é o primeiro ano de governo, normalmente as coisas ainda vão se ajeitando para o segundo semestre, até mesmo a fim de parcerias com o Estado, com o governo federal. Então a EBDO, ela é ainda muito crua, pensando na LOA e até nos ajustes aí da receita propriamente dita, seja da receita corrente, arrecadada no município, seja da receita de capital, de verbas que vêm do Estado e do governo federal. Bom, vamos continuidade aqui. A gente tem avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, tem as metas previstas que foram feitas em 2024. Então, a gente previu o que tinha que cumprir ali e a gente realizou. Então, dentro dessa receita total, a gente tinha uma previsão de 6,5 e nós chegamos a realizar a 6,6, quase 6,7. Eu estou falando de milhões, tá ok? Dentro disso, a gente conseguiu diminuir também o nosso resultado primário, que estava na casa de 1 bi, e a gente finalizou em 262 milhões. Então, houve uma diminuição no resultado nominal. Assim, consequentemente, a nossa dívida é consolidada. Eu acho que a parte mais importante nisso também, vale ressaltar que essa variação na receita total foi de 133 milhões a mais do que foi projetado. Então, de fato, Guarulhos arrecadou mais do que preveu. Porém, 2024 é um ano mais complexo e diferente porque é um ano eleitoral. Então, há muitas incertezas no ano eleitoral, não só em 2024, como todos os outros anos. Tendo continuidade, a gente também tem as metas fiscais atuais comparadas com os 3 exercícios anteriores. Então, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, a gente também tem que fazer essa comparação e análise do que foi feito anteriormente e do que está sendo projetado aí para o futuro. Então, a gente teve um acréscimo, obviamente, baseado na projeção de 25 agora para 26, em relação às despesas, né? Há um aumento isso, e também no nosso resultado nominal, que é o quê? Como eu repito, diminuir a nossa dívida, né? Ter ali uma receita para você conseguir arcar com todas as despesas e mesmo assim diminuir anualmente a dívida consolidada. A gente tem um gráfico, mas vai ficar um pouquinho difícil de vocês entenderem ou verem, fiquei muito diferente. Nós tem gráfico esse resultado primário e nominal. Então, 2025 a gente vai ter um acréscimo dentro da nossa projeção, estamos ainda no ano corrente, e a previsão é que em 2026 e 2027 também aumente, na verdade, diminua essa dívida dentro dos resultados primários e nominais. Temos outro gráfico também mostrando as nossas receitas primárias. As receitas primárias correntes de capital, foi como eu expliquei, receitas correntes, todos os nossos impostos, que é praticamente ela toda, 99% para 2026, e só 1% da receita primária de capital. Nossa, mas por que essa receita de capital tão pequena? Ainda na LDO, e por se tratar do primeiro ano, ainda é muito crua, muito incerto ter essas receitas de capital, de investimento, de infraestrutura, de construção de alguma coisa, por conta de ser um ano inicial do novo governo. Então, a partir do segundo semestre, eu acho que quase certeza que tem assim esses investimentos do governo estadual, do governo federal, e aumente de alguma forma a nossa receita de capital. A gente está destrinchando aí do lado também as receitas primárias correntes, que elas são compostas, né, por 31% dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, de transferências correntes, que é o que eu acabei de dizer, e 4% das demais receitas. Falando um pouquinho também da receita corrente líquida, o que ela representa? A receita corrente líquida, ela é o total das nossas receitas correntes deduzidas de algumas transferências obrigatórias e contribuições, tais como o FM, o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, contribuições para a regime de previdência dos servidores. Então, a receita corrente líquida, na nossa análise no gráfico que está sendo mostrado na tela, ela tende a crescer, até baseada na nossa projeção das nossas receitas. E finalizando aqui a parte da dívida consolidada líquida, a
a gente está tendo uma diminuição dela, se tratando desde 2023, né? A gente teve um acréscimo em 2025, por ser um ano diferente, baseado em 24, né? Então, se ficaram-se sim algumas dívidas, ou não foram tratadas da forma que deveria ser, por ser um ano diferente, um ano eleitoral, e a previsão para 2026 é continuar essa queda, para 32 bilhões, 28 bilhões, 27 bilhões e 21 bilhões de 2028. Se a gente analisar no gráfico e depois vocês tiverem acesso, vocês vão ver que tem essa queda de 23 para 24, um acréscimo para 25 e depois retorna-se a queda. A ideia é essa, baseado na lei de fraude fiscal dentro da receita corrente líquida, né? Lembrando que os municípios eles têm até 120%, né, dentro desse endividamento aí da dívida, porém quando chega nos 108% já gera um alerta, coisa que Guarulhos aí não vai chegar. Só consertando o que eu disse, eu falei em milhões, mas era em percentual, tá? Então houve uma queda percentual aí, 2%, 28%, consequentemente 21%. Acredito que é isso. O Marco vai falar com vocês agora. Obrigado. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho da despesa. E quando a gente fala em LBO, a gente não traz isso, todos os gastos de forma detalhada, há muito detalhe. Nós usamos, nesse momento, alguns grupos, né, de despesa, onde nós vamos dividir e pelo menos para ter uma noção do que a gente está prevendo para a LOA, né, e mais para frente. Então, a primeira parte é a despesa com pessoal e encargos, que a gente está prevendo que a gente vai gastar 2 bilhões 282 mil, ou melhor, 2 bilhões 282 milhões. Né? Essas despesas são para pagamento de servidores, encargos, servidores ativos e inativos, né? Então, a gente está nessa fase aí. Juros, encargos, né, que são um pagamento de juros, né, que a gente tem de despesa. Outras despesas correntes, que são a parte de material de consumo, papel sulfite, essas coisas que a gente tem de gasto. Nós estamos em 2 bilhões 973 milhões. Aluguel também, a gente usa essas outras despesas correntes. Investimento, que são as despesas com execução de obras, né, e compra de equipamento permanente. A gente está falando de 490 milhões. Inversões financeiras, que esse valor nos ouviu para Pagaru, porque era uma empresa de economia mista, mas agora a gente usa no IPREV, então nós estamos em torno de 3 milhões. A amortização da dívida, que são os pagamentos de empréstimo, né, que a gente consiga adiantar, se tiver alguma forma de a gente adiantar alguns empréstimos, a gente utiliza essa despesa nisso, que dá 50 milhões. E a reserva de contingência, que é caso se for para cumprir algum potencial evento, imprevisto, alguma coisa assim. Nós temos previsto para gastar 170 milhões. Falando sobre pessoal, né, a gente tem uma lei, pela lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 20, 22, fala muito com quanto a gente podia gastar com pessoal, né? E em 2023 a gente estava com 47%, sendo que a linha de alerta seria 48,6%, né? E aí chega na União Prudencial de 51,30%, e o limite máximo de 54% de percentagem com a receita corrente líquida. Mas aí a gente vem aos poucos descendo, chegamos em 2024 a 42,60%, 2025 41,18%, essa já ainda é uma projeção, e as projeções para 26, 27 e 28 é 37,67%, 37,93% e 37,91%. Quando a gente fala esse anexo, são os anexos que são obrigatórios
na LBO, né? Às vezes é um pouquinho chato, maçante de entender, mas isso faz parte do que a gente tem que apresentar como se fosse uma regra do que a gente precisa seguir, né? Então, a estimativa de compensação de renúncia da receita são as isenções e benefícios que o governo dá de alguma forma para a população, né? Uma isenção, benefício fiscal, um desconto, né? E só o desconto de aposentados e pensionistas que o governo, que a prefeitura cede para vocês, está em 31 milhões, né? A previsão para 2026, 32 milhões 27 e 33 milhões para 2028, né? Os descontos, a petição que é de 5% que a gente tem no IPTU, a gente deixa de arrecadar 29 milhões em 2026, vamos deixar de arrecadar 30 milhões em 2027 e mais 30 milhões em 2028. É isso isso não são políticas sociais, né, que o prefeito acaba passando para a população. O anexo de riscos fiscais é um anexo de possíveis perdas da prefeitura em alguma coisa, né? Em algum risco, de algum problema que tenha, como demandas judiciais, frustração de arrecadação. A lista é bem grande, então nós pegamos só em grupos, né? Então, na demanda judicial trabalhista, a gente uma chance muito grande de a gente perder 19 milhões, demandas judiciais 898 milhões, demandas com ações na Justiça da Saúde 44 milhões, e as providências é o que a gente pode fazer pensando nisso, que a gente pode ter esses débitos aí, né? A utilização de valores da reserva de contingência, que é aquilo que a gente já deixa programado para se ocorrer algum problema. Tem uns demais riscos fiscais também, que é a frustração da arrecadação, que a gente pensa projeta em 129 milhões, mas isso não é projeção, pode não sair, não aconteça. E o que as providências seriam as limitações de empenhos. Esse anexo de projeção autorial é da parte da previdência dos servidores públicos, né? Então, quando a gente fala é um anexo que ele tem uma projeção de 30 anos, né? E quando a gente fala de planos previdenciários, o plano previdenciário financeiro é um plano que os servidores antes de setembro de 2020 estão nele, desculpa. E ele é deficitário porque muita gente antes disso já está aposentada. Então, a gente tem um déficit muito grande com o plano previdenciário financeiro. Quando a gente fala do plano previdenciário capitalizado, que é dos funcionários que são de setembro de 2000 para frente, ele é super e pago. Porque entraram muitos funcionários foram migrados, né, de CLT para o regime da prefeitura, e ali a gente tem arrecadado e nem tem mais. Vai chegar um tempo que ele vai se equalizar, e aí ao longo do tempo vai cair esses valores. Os anexos de prioridades e metas são os anexos de acordo com o plano de governo do prefeito Lucas, que já tem uma boa chance de a gente começar a pensar a aplicar para 2026, de tentar executar de alguma forma. Então, foi da educação, né, que é a reestruturação dos centros educacionais unificados, os CELs, aumento de escolas de ensino integral e creches conveniadas, implantação de programas escolas abertas aos finais de semana e creche itinerária estendida. Na segurança pública, reforço repetido com a contratação de novos agentes, implementação de câmeras de monitoramento urbano, ampliação de centros de monitoramento aqui em Guarulhos. Na saúde, ampliação e reforma nas unidades básicas de saúde, e
implementação de telemedicina e da pré-triagem virtual no município, aumentar a quantidade de castrações de cães e gatos, guarda sustentável, né, que fomenta a implantação de fontes de energias renováveis, melhoria na gestão de resíduos sólidos e ações para redução de enchentes. De infraestrutura e mobilidade urbana, a pavimentação de vias urbanas, expansão de transportes públicos, aumentando a frota e melhoria nas vias de acesso à cidade. Desenvolvimento econômico e social, incentivo ao empreendedorismo local com estímulo à economia criativa, implementação de programas de capacidade profissional para os trabalhadores, coworking, cursos e palestras, redes de mentoria e networking, e promoção de inclusão social e igualdade de oportunidades. Pessoal, é isso. Eu agradeço. Eu fui um pouquinho nervoso, mas é a primeira vez. Mas eu quero agradecer a todos pela presença aí. Bom, pessoal, a gente vê que aqui nas metas de planos de governo, as demandas que vocês encaminharam para a gente da plenária, a maioria delas vai ser atendida. Só pelas metas aqui da prioridade que foi mostrado aqui.